Graça e paz, irmãos, amém? Não se preocupe que eu estou bastante recomendado em relação ao tempo que tenho. Falando nisso, meu filho hoje, quando eu estava vindo para a igreja, ele disse, é tu que vai pregar? Sou, aí ele fez. Não acreditou muito em relação ao tempo, mas, queridos, que lindo, que coisa linda a gente poder celebrar o Natal, cantando louvores, dando glórias a Deus, lembrando do real significado do Natal. E pensando no que falar e vendo tantas histórias que a gente escuta nesse período, eu lembrei de um conto chamado Um Conto de Natal, do escritor chamado Charles Dickens. Em 1843, ele escreveu um conto de Natal. Dizem que ele escreveu isso em 30 dias, e esse conto ele é meio que um paradigma para as celebrações do Natal como nós temos hoje no Ocidente. O Natal até então era polêmico, porque havia certas proibições da igreja puritana inglesa, uma vez que havia muitas práticas pagãs de comida, bebida, muita festa, e o Natal de Jesus era meio que apenas um detalhe, nada parecido com o que acontece hoje. E Charles Dickens, então, ele escreve sobre um cidadão chamado Ebenezer Scrooge, e esse cidadão era um patrão avarento e ranzinza, e ele era um cara extremamente mal-humorado, e ele é visitado por uns espíritos do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro, e isso vai, de alguma forma, amolecendo o coração daquele ranzinza para o espírito do Natal, de generosidade, de fraternidade, enfim. E mais ou menos o que a gente tem hoje, a própria expressão Feliz Natal é cunhada a partir desse conto, não era o costume de fazer esse tipo de desejo para os outros. E a partir daí a gente tem várias tradições que vão se acostando ao Natal, como nós conhecemos hoje, o de escrever cartões, mensagens, e os fabricantes de cartões na época criaram a imagem do velhinho no trenó, trazendo algumas figuras mitológicas escandinavas para o contexto do Natal, e mais ou menos o que nós temos hoje. Mas será que é isso mesmo o sentido do Natal? Apesar da força, a BBC de Londres, que fala que o Charles Dickens impulsionou o pensamento, a filosofia do Natal como nós temos hoje, me fez questionar se de fato é isso o Natal. Realmente nós nos reunimos em família, comemos. Eu sei que muitos estão aqui naquela ansiedade de irem para as suas ceias natalinas, e fiquem à vontade para convidar o pastor e os presbíteros, mas será que é isso mesmo? Se é comida, é bebida, é presentes, é reunir a família? A história de Natal é muito mais do que um mero conto sobre generosidade, sobre amor e sobre fraternidade. A história de Natal, como nós vimos nessa noite, é sobre o nascimento de um rei, é sobre o nascimento de um profeta, é sobre a encarnação de um Deus todo-poderoso, que se fez menor do que homem, porque ele se fez um servo dos homens e escolheu dar a sua própria vida. Ninguém o obrigou, mas ele escolheu vir ao mundo dessa forma, se despojando da sua glória para dar a sua vida, para nos conceder o perdão dos pecados e a salvação pela fé nele. Só ele traz sentido realmente ao Natal. Esse musical foi apresentado na terça-feira lá no Residencial Cipresa, e o pastor Evanilson que pregou lá, ele falou que muitas vezes a gente comemora o Natal como se a gente fizesse uma festa de aniversário, mas não precisasse da presença do aniversariante, como se fizesse um aniversário sem o aniversariante. É mais ou menos o que acontece. E aí, pensando num texto para compartilhar com os irmãos, como foi também cantado nessa noite, é muito fácil nós pregarmos sobre Natal em qualquer texto bíblico, porque, como foi falado aqui,
toda a Escritura fala sobre Natal. O apóstolo João, escrevendo lá no seu evangelho, ele inicia o evangelho diferente de todos os outros 3 evangelhos, que Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus. Marcos é muito prático, ele começa falando já do ministério de João Batista, mas João começa de modo diferente. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele termina, arremata no versículo 14, dizendo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De modo que toda a Escritura aponta para o Natal, aponta para Jesus. Ele é desde a eternidade. Essa maravilhosa salvação, esse nascimento numa estrebaria, foi tudo planejado desde antes de qualquer outra coisa existir, do que qualquer outro texto bíblico existir. Mas se passarmos no Antigo Testamento, a gente vai ver que desde o Éden, lá na promessa feita à mulher, que nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e a Natal ali, há uma seta apontando para Jesus, e passando pela história de Abraão, como foi cantado, amém, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Obrigado. Como foi cantado, a promessa dada a Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações da terra, ali estava falando sobre Jesus, o cordeiro que foi trazido em substituição ao filho de Abraão, Isaque, falava a respeito, apontava para Jesus, o nosso substituto na cruz do Calvário. E passando pela história dos hebreus ali no Egito, o sangue derramado na primeira Páscoa e ali espargido nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse e não alcançasse os hebreus, apontava para o sangue de Cristo Jesus derramado em nosso favor. A nuvem no deserto, a coluna de fogo que ilumina o nosso caminho, apontando para Jesus. O maná, o pão que desce do céu, não era um fim em si mesmo, mas uma lição para o povo de que o Natal viria. O pão que desce do céu, o pão vivo que é Jesus, a água que foi vertida da rocha, apontava para a água viva que é Jesus. Passando pelo bom pastor, como foi cantado também aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo apontando para o pastor das nossas vidas, o nosso Salvador Jesus. Então, fica muito fácil de escolher qualquer texto da palavra de Deus para falar sobre o Natal, mas eu tenho pouco tempo e eu queria falar sobre um personagem nesse momento do nascimento, da encarnação de Cristo, do momento do seu nascimento, e que muitas vezes é esquecido pelas nossas narrativas. A gente lembra muito dos pastores, dos magos, da estrela, de Maria e José, mas tem um cidadão que vai nos ensinar hoje, creio eu, em poucas palavras, algo precioso da palavra do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 25 até o verso 35, está narrada a história de um homem chamado Simeão. Se você trouxe sua Bíblia, eu convido a você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para os gentios, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia.
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao coração daqueles que o Senhor destinou para ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Simeão é então descrito aqui como um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Isso é uma forma do autor descrever que ele era um remanescente judeu, um judeu verdadeiramente que esperava a salvação. Ele era justo e bom, a justiça, justo e piedoso, no sentido de que ele tinha um bom testemunho dos homens, ele era reconhecido pelo seu bom testemunho entre os homens, mas também pela sua piedade, pela sua relação com Deus. E aparentemente Simeão, ele consegue enxergar o que os fariseus não conseguiram ver, o povo em geral não conseguia ver, nem mesmo os discípulos conseguiram enxergar que Jesus não vinha para libertar o povo do domínio dos romanos, que Jesus não era um rei que ia estabelecer ali geograficamente seu império, mas que Jesus era a salvação que era prometida, porque é assim que ele se refere a Jesus. Ele esperava a consolação de Israel. Ele fala a respeito da salvação quando tem um menino nos seus braços. Ele esperava a consolação, o ungido, e que trouxesse consolo espiritual ao povo. Meus queridos, essa é uma consciência necessária para celebrarmos o Natal hoje. Aquilo que nós realmente precisamos. Simeão tinha a ideia exata do que o povo precisava, do que ele precisava, do que Israel precisava. Não era de um rei que pudesse libertar dos romanos, mas de consolo, de salvação. E nós precisamos entender isso nesta noite, ao ouvir esses cânticos, ao relembrar dessa história maravilhosa que vimos aqui. E talvez porque nós não entendemos isso, é que nós buscamos desesperadamente, através de consumo, através de presentes, através da festa, através da bebida, através dos prazeres, ou seja lá o que você tem buscado, onde você tem buscado na tentativa de preencher o vazio que há no seu coração. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Ele nos criou para a glória dele. Exatamente por estarmos distantes dele, é que o Natal não pode ser simplesmente um momento para reunirmos familiares e pensarmos em ser mais generosos, porque ele traz sentido à nossa existência, ele traz sentido à existência do Natal. Hoje pela manhã nós aprendemos aqui com as crianças 3 lições, e uma delas era exatamente essa: se você não precisa de um Salvador, você não precisa do Natal. Parafraseando John Piper. Se você está aqui e acha que não precisa, tudo é muito bonito, é muito linda a história, mas eu não preciso disso. Eu não preciso de me envolver com Deus, eu não preciso de compromisso com Cristo. Essa é somente mais uma mensagem de Natal. Eu quero dizer a você que se você não precisa de um Salvador, de fato, você não precisa de Natal. Simeão tinha essa consciência do que o povo precisava e do que ele precisava. Em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito Santo estava sobre esse homem, de modo que, não sei se vocês entenderam o que aconteceu aqui. O Espírito Santo falou a gente não sabe como, mas falou de alguma forma para ele, dizendo assim: olha, Simeão, você vai ver o Salvador antes de você morrer. E aqui há um trocadilho de palavras muito interessante, que ele é como se ele dissesse assim: antes dos seus olhos virem a morte, você vai ver a vida, você vai ver o Salvador. E Simeão esperava por isso, e o Espírito Santo levou ao templo. Eu quero dizer a você que hoje à noite você pode até pensar que seus pés lhe trouxeram até esse lugar, mas eu tenho absoluta certeza, se você não tem certeza, eu tenho certeza, que Deus escreveu na história da redenção esse momento para que você estivesse aqui, você foi trazido aqui.
pelo Espírito Santo de Deus. E Simeão, ele tinha essa consciência e ele vai até o templo, de modo que Maria e José estão ali chegando com a criança e na hora de apresentar a lei de Moisés, dizia que se você tivesse um filho homem, o primeiro filho homem, depois de 8 dias você circuncidava e depois de 40 dias você trazia um cordeiro para sacrificar. Se você não tivesse condições, você trazia 2 passarinhos, um par de rolinhas ou de pombinhos, e você trazia para apresentar a criança ali ao sacerdote, ao povo e ao Senhor. E exatamente aqui que nós estamos na história, 40 dias depois do nascimento, José e Maria fazem essa viagem até Jerusalém para apresentar o menino Jesus. E aí, quando eles estão no momento de trazer a oferta, chega Simeão. E eu fico imaginando assim, que Simeão chegou e viu o menino ali e pediu para pegar nos braços, como a gente pede para pegar menino quando a gente chega na igreja e vê mãe com um menino novo, a gente é doido para pegar, abraçar, botar no braço, né, ninar. Menino dos outros é tão bom, da gente às vezes faz um pouquinho de zoada, mas dos outros é bom pegar no braço e balançar. E Simeão chegou e pediu, eu acho que Maria cansada já, né, com Jesus no braço, vai dar. E Simeão pega aquele menino e louva ao Senhor. Ele tem o Salvador do mundo nos braços. Ele tem o Rei dos Reis nas suas mãos. Ele tem o Deus que sustenta todo o universo, que é doador da vida, que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, que conta todas as estrelas com o seu poder, o Deus da promessa, o Deus que tem toda a força e poder, e ele tem ali o Filho do Deus nas suas mãos. Ele vê a salvação e ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Meus irmãos, isso nos ensina que o Natal não se trata de José e Maria, não se trata sequer de Simeão, não se trata de hospedaria cheia, embora que a gente possa aprender com tudo isso, não se trata de estribaria com os animais, não se trata apenas de pastores, magos do Oriente, uma estrela mostrando o caminho, não se trata apenas disso. O Natal é um momento de lembrarmos que a história não é um conjunto de encontros e desencontros que trouxe você até este momento, ou a história é simplesmente o desenrolar de modelos econômicos, governos, nem mesmo a evolução da natureza, do ambiente, do meio ambiente. A história trata de um Deus governando soberanamente, que decidiu na eternidade com seu Filho criar um ser para que esse ser pudesse ter o prazer e o deleite único de adorá-lo, adorar o Deus verdadeiro, a Trindade bendita. Mas esse ser foi feito de uma forma tão singular que ele podia escolher adorar, e ele escolheu se rebelar contra o seu Criador, vivendo para si mesmo, ainda que sob a punição, a justa punição que lhe foi imposta, de morte e separação eterna de Deus em castigo e tormento. E é exatamente isso que nos traz aqui nessa noite. Celebramos o Natal e não se trata das escolhas que você fez, dos erros que você cometeu ou deixou de cometer, não se trata de... Semana passada eu estava aqui e furei o pneu na chegada da igreja. Hoje, quando eu fui chegando, vi o pneu do carro de Edivan furado, e às vezes a gente fica meio atormentado com as circunstâncias do presente, mas não se trata disso, não se trata do trabalho que você tem, que consome a sua paciência, não se trata do casamento em que você se envolveu, talvez com a pessoa certa, no tempo errado, talvez no tempo certo, com a pessoa errada, não se trata do vício que você tem na internet, não se trata do seu prazer incontrolável, não se trata de você ou de mim. A verdade é que a história se trata de um Deus que escreve a história para a glória do seu santo nome, mostrando que ele tem um plano de salvação para o homem.
e porque é Ele quem escreve a história da redenção, é que não importa a história que Ele trouxe aqui, não importa se você veio porque foi convidado, se você veio porque você queria ver alguém cantando, se você veio porque você não tinha para onde ir, ou porque você está esperando ser convidado para alguma ceia de Natal. Não importa a história que Ele trouxe até aqui, o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus nasceu, como nós cantamos nessa noite, para te conceder perdão dos pecados e salvação eterna. Meus queridos, em terceiro lugar, versículo 28 ao 32, diz que Simeão pegou esse menino nos braços e o louvou e o adorou. Que privilégio, que alegria, que êxtase. Como não se maravilhar com Jesus? Como não se maravilhar com toda essa história? Como não se empolgar e cantar junto, glória nas alturas com os pastores? Como não cantar com os irmãos aqui, noite feliz? Que bênção, que história maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso, que rege soberanamente a história, criador e sustentador de todo o universo, doador da vida, enviou-nos o seu Filho, nascido da Virgem Maria, sob a forma humana. Ah, que bênção! E poder tomá-lo em seus braços, abraçá-lo, envolvê-lo, mesmo sendo um pecador como Simeão. Que privilégio! Que misericórdia da parte de Deus. E por isso Simeão, é como se a morte não causasse mais nenhum espanto para Simeão. Ele estava esperando a morte chegar, mas ele diz assim, como ele tem a promessa do Senhor, de que ele não veria a morte sem antes ver a salvação, ele agora não teme mais a morte, e ele diz, Senhor, despede em paz, eu posso morrer, eu não estou incomodado mais com morte, a morte não me aflige mais, porque eu vi a salvação veio até nós, Ele nasceu, Jesus está entre nós. Estou já cantando a música da outra cantata. Que bênção. Eu sei que muitos vão para a igreja só no Natal, e parece fazer sentido isso, meus irmãos, porque a gente vai para o aniversário, para a casa do aniversariante, ou pelo menos para o lugar onde ele está, para encontrar com ele, para celebrar com os familiares. E o Natal é uma ótima ocasião para isso, mas, sobretudo, para nós nos maravilharmos com essa notícia, para nós nos alegrarmos, para nós engrandecermos e glorificarmos o Senhor com a maior notícia de todas. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Simeão entendeu isso. Simeão entendeu isso. E você? Você entende isso? Você crê de todo o seu coração, de modo que a sua vida tem sentido por causa da história de Cristo, porque estamos esperando essa redenção, como ele esperava ver a Jesus. Sua vida está nas mãos dele, não há nada mais importante, nem mesmo a morte. Você está disposto a viver para ele e confiar sua vida nas mãos dele? Eu aqui, outro domingo, eu preguei sobre Nicodemos, e na conversa com Nicodemos, Jesus fala, Nicodemos esperava um rei, talvez político, que fosse libertar o povo, e Jesus fala que ele precisava nascer de novo, e no meio da conversa ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o amor de Deus por nós não pode ser entendido como algo assim de que Deus olhou para a gente e disse, nossa, eles são tão legais, esse povo é tão bonito, canta tão bem, é um povo tão ordeiro. Não havia nada em nós que pudesse trazer a Deus algum acréscimo, atrair a atenção do Senhor. Ao contrário, nós nascemos pecadores. O único que não nasceu em pecado foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus bendito, mas nós nascemos e crescemos em rebeldia ao Senhor, porque somos pecadores. Mas inexplicavelmente, mesmo inspirando todo a repulsa, o repúdio de Deus, Ele nos amou, a ponto de enviar o seu Filho Jesus
para morrer em nosso lugar, apesar de nós, pecadores, escravos dos nossos pecados, voltados para o nosso egoísmo, para os nossos prazeres nesse mundo. Ele nos amou e nos deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O título da cantata é Jesus, a nossa herança. Porque, de fato, ele é a nossa, é tudo que nós temos nessa vida e tudo o que realmente precisamos. E, em certo sentido, o Natal verdadeiro ocorre quando dizemos ao Senhor que não tememos mais a morte, pois Ele é a nossa vida. Pode despedir teu servo em paz, porque eu vi a salvação, eu experimentei a salvação, eu experimentei o verdadeiro Natal. Mas para que haja herança, alguém tem que morrer. E não tenho como falar de Natal sem falar de morte também. Foi exatamente assim, pela morte do único que era santo, o único que não tinha pecado, o único que foi perfeitamente justo e bom, o Filho de Deus. É pela morte dele que se solucionou a equação de poder salvar o homem perdido e pecador sem cometer injustiça, porque o justo se entregou no lugar do injusto. Ele pagou a pena que pesava sobre mim e sobre você, satisfazendo a exigência da santidade e justiça perfeitas de Deus, nos substituindo em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, para que todo o que nele crê experimente Natal no seu coração. Eu convido você nessa noite, depois de tudo que ouvimos e depois de tudo que cantamos, para orar comigo, confessando seus pecados diante de Deus, rendendo sua vida a Ele. O texto termina de uma forma muito interessante. Simeão, ele exorta Maria, porque ela vai passar por sofrimento ao ver o sofrimento de seu filho Jesus, mas ele diz que Jesus ele tem uma missão. Ele termina no versículo 35, dizendo, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quero terminar dizendo isso, não há imparcialidade ao ouvir o Evangelho. Você pode ter entrado aqui sem nenhuma pretensão de assumir qualquer compromisso diante de Deus, sem nenhuma pretensão de refletir sobre os seus pecados, como é a sua vida e o que você deve deixar ou não de fazer. Mas não há imparcialidade após ouvirmos a mensagem do Evangelho. O Evangelho da graça em Cristo Jesus manifesta os pensamentos do coração do homem. Jesus é aquele que revela o que há em nossos corações. É fato que aqui o Lucas, o escritor, ele está falando sobre o sofrimento que vai vir à igreja e vai vir a Maria, e em meio à perseguição, realmente aquilo que há no coração do homem é revelado. Não há lugar para hipocrisia quando há perseguição. Não há lugar para amor descomprometido. Você pode passar toda a sua vida comemorando Natal, escondendo o que há no seu coração, escondendo o que você guarda aí, quem você realmente é, sua real posição, seu compromisso ou descompromisso com Deus, achando tudo lindo. As músicas são lindas, a encenação belíssima, e sem se comprometer, de fato, de viver para servi-lo e adorá-lo, que é o motivo para que você existe. Mas o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro Natal é sobre a vinda daquele que revela o que há em nossos corações. Ele revela hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo e abrir o seu coração para essa palavra. Ou no último dia, no dia em que ele voltar, a Bíblia diz que ele vai revelar o propósito dos corações dos homens. No último dia, todos os intentos dos homens serão revelados. E não haverá mais como enganar ou como esconder quem você é, de acordo com o Evangelho. Como você está comemorando o Natal? Seu Natal pode ser mais um momento de solidariedade, de generosidade, de ajuda ao próximo, como o de Charles Dickens,
pode ser um momento de comer e beber à vontade, comprar presentes, como tantos outros, ou você pode celebrar e experimentar o Natal de Jesus Cristo, recebendo como sua herança, como a nossa herança, como herança em sua vida. Simeão creu, ele creu no Messias que haveria de vir, e ele pôde vê-lo como salvação para ele e para todos os povos. Você crê nisso? Você pode vê-lo assim? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, Senhor, pela bênção, Senhor, de podermos, mais uma vez, Senhor, estarmos lembrando e celebrando o Natal de Cristo Jesus, o Natal que é Cristo, o Natal do Evangelho da graça, do Evangelho da salvação, que alcança o pecador, que nos convence do pecado e que nos, ó Deus, que gera em nós arrependimento pela obra do Espírito Santo em nós, que nos capacita de fé para crer, e crer somente em Cristo, como sendo a única razão da nossa vida e, ó Deus, de nos lançarmos aos seus pés e de recebermos as promessas da Tua palavra, de vitória, de eternidade, de salvação. Ó Deus, te louvamos por podermos nos maravilhar com essa verdade, Senhor, que Cristo veio até nós, que Cristo